Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e jornalistas e comunicadores cearenses participaram do workshop O Aço e o Futuro Sustentável do Planeta. A formação, que foi promovida pela Unidade Cearense da líder mundial em produção de aço, serviu para aprofundar informações e conhecimentos sobre o mercado e a produção de aço. Robson foi um dos participantes. Ele é professor de jornalismo e avalia que encontros como esse podem estabelecer conexões entre universidade e mercado, que por muitas vezes estão distantes. Tem sido uma experiência interessante aqui na ArcelorMittal, né, fazer essa visita, não só para conhecer a estrutura, mas para conhecer também as pessoas que estão por trás da indústria cearense, né. É interessante a gente estar, eu na condição de professor da universidade, visitando aqui a ArcelorMittal, conhecendo o Porto do Pecém, porque a gente acaba estabelecendo um vínculo mais forte ainda, né, com o setor da indústria, que é um setor que acaba que no cotidiano da universidade está muito distante, né? Então, conhecer esse setor por dentro, né, conhecer como é que ele está estruturado, ele é muito importante para a universidade, para inclusive estabelecer um diálogo, inclusive entre os estudantes, né, para que eles possam saber que é um setor possível de se trabalhar, né, com ocupações interessantes, né, de trabalho, e também conhecer um pouco da contribuição que o setor industrial dá para o estado do Ceará e para o Brasil como um todo. A discussão sobre como ter um planeta mais sustentável, ainda que se produza aço em larga escala, guiou o encontro. O perfil da indústria brasileira e a distribuição setorial do consumo do aço foram abordagens tratadas por aqui. A ArcelorMittal acredita num diálogo consistente e transparente com todos os seus stakeholders. Hoje a gente tem aqui comunicadores, imprensa, formadores de opinião, que precisam conhecer do nosso negócio, ter propriedade, entender a magnitude que é uma indústria do aço, o quantos impactos a gente traz positivos, não só aqui dentro, como fora. Então o objetivo aqui é a gente discutir, compartilhar informações e trazer e desenvolver esse conhecimento. O Brasil possui atualmente uma capacidade de produção de mais ou menos 50 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Na prática, quanto maior for esse número, maior deve ser o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país. Por outro lado, isso pode significar um crescimento da emissão de gás carbônico, que é danoso ao meio ambiente. Para evitar esse problema, práticas sustentáveis são cada vez mais incorporadas às indústrias, como esta aqui. Entre elas, metas de crescimento sustentável, contribuição social e diversidade no ambiente industrial. Segundo a presidência da empresa, os avanços recentemente conquistados estimulam as mudanças. O aço, ele dentro das emissões, hoje a produção de aço, ela no mundo é em torno de 7% das emissões de CO2. Quando a gente olha para o Brasil ele tem uma vantagem. A matriz energética dele é uma matriz de energia renovável. Então, aqui no Brasil, nós somos 4% da emissão de CO2, mas nós não abrimos mão de evoluir, de caminhar no sentido da descarbonização. E a gente tem vários projetos, a ArcelorMittal e a indústria siderúrgica em geral, ela tem se preparado muito bem para o avanço disso. Até 2030, nós queremos estar com 25% de redução das emissões de CO2. No último ano, a gente fez em torno de 4%, só melhorando a performance e trabalhando de maneira mais adequada. Nós estamos com o dever e, sobremaneira, o valor de sustentabilidade entrelaçado nos nossos valores e na nossa estratégia do futuro da ArcelorMittal e em paralelo da ArcelorMittal Pecém. A mesma expectativa tem sido compartilhada e assim deve continuar sendo entre quem representa a siderurgia brasileira. Nós esperamos que seja um mercado cada vez mais com práticas de sustentabilidade. O aço já é o produto mais reciclado do mundo, é reciclável e reciclado. Há, às vezes, talvez uma falta de conhecimento de que esse seja o produto mais reciclado. Então, nós já caminhamos bastante nessa vertente e toda a questão de utilização de coprodutos do setor, recirculação de água, enfim, há todo um processo de gestão e de governança na área de sustentabilidade.
E a gente fala agora sobre economia e como realizar o planejamento financeiro na família. Sobre o assunto, eu conversei com a educadora financeira Mila Gaudêncio. Mila, muito obrigada pela sua presença. Oi, Elaine, tudo bem com você? Tudo Obrigada jóia. pela oportunidade. Tudo jóia, Mila. Pois é, falando sobre esse equilibrar de pratos aí, né? A gente tentar Sim. fazer essa distribuição, essa organização financeira em casa é tão complicado, né? Porque ninguém ensinou a gente a fazer isso, né? Não foi uma educação desde quando a gente era criancinha, infelizmente, né? Como é que a gente consegue fazer isso agora, atualmente? Bom, acho que o primeiro passo é se conhecer financeiramente, né? Então, eu chamo esse processo de autoconhecimento financeiro. Então, é importante que antes de você querer entender o seu par, né, na relação, é importante que você se entenda em relação ao dinheiro. Então, se pergunte como é que foi a sua história com o dinheiro, qual foi o primeiro contato que você teve, como que você aprendeu, e por mais que a gente não tenha tido educação financeira de uma forma literal ali, a gente teve ensinamentos, né? Então, a gente viu as pessoas que a gente foi criada falando sobre dinheiro, às vezes brigando sobre dinheiro. Então, é importante esse processo aí de autoconhecimento financeiro, entender a sua história com o dinheiro, para entender quais são os sentimentos que o dinheiro ele passa em você. E aí, feito isso, é importante que a outra parte da relação também faça esse mesmo processo, porque aí começa-se um diálogo já falando mais do que sobre o dinheiro, falando sobre os sentimentos que o dinheiro causa em cada uma das partes da relação. Então, eu acredito que esse processo de autoconhecimento financeiro e para introduzir a conversa é o primeiro passo. Mila, falando dessa relação que a gente tem com o dinheiro, né? Que sobretudo a população brasileira. Eu lembro muito bem, a gente, há um tempinho atrás, falar sobre isso, né? Falar sobre dinheiro, falar sobre educação financeira era algo que não existia, né? Que a gente nem sequer ouvia falar sobre isso. E pedir aquela velha boa quando a gente passava com a mãe no shopping, né? Pedir alguma coisa, a mãe, na volta a gente compra. Ou então, por que que a gente não pode ter? Não posso, é muito caro. Enfim, o que seria esse muito caro, né? Por que que não se pode, né? De que forma vem o dinheiro? Como é que ele é administrado? Sobretudo as relações, né, que a gente tem de poder, que a gente sabe, né? Infelizmente, o quanto que às vezes o dinheiro fica mais na mão do marido, do esposo, do companheiro, e a mulher não tem esse acesso, ou se tem, é um acesso só limitado, né? Tem toda uma cultura ainda que precisa ser quebrada, né, Mila? Sim, sim. Se a gente for ver, como eu trouxe essa questão do autoconhecimento financeiro, é muito comum a gente ouvir, né? Quando ter ouvido como criança algo do tipo, na volta a gente compra, ou não é permitido falar sobre dinheiro, frases prontas como, o dinheiro é a raiz de todo mal e tal. Então, assim, isso vai deixando nas pessoas uma sensação de que o dinheiro é ruim. E aí, quando a gente olha, a gente vai olhar para toda a construção do inconsciente coletivo, numa época que muitas pessoas assistiam novela, tem pessoas que assistem ainda hoje, mas assistiam novela, e se a gente parar para olhar, a gente sempre tinha a pessoa rica da novela como a vilã, e a mocinha da novela, ela era sempre a pessoa mais pobre, ela sempre era a pessoa mais humilde. Então, isso ficou aí, criou-se um cenário no inconsciente coletivo de que as pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. São pessoas que são vilãs, né? São as grandes vilãs e tal. Então, é importante entender como isso também foi construído e foi imposto de uma certa forma para a sociedade, né? Então, se você vê o dinheiro como algo ruim, se você acha que o dinheiro ele traz esse aspecto de que se você for uma pessoa com dinheiro, você vai fazer o mal para as pessoas, inconscientemente você rejeita o dinheiro. Você está dizendo que você não quer lidar com isso, né? Quando você traz os dados, né, do tipo, muitas vezes o dinheiro ele fica na mão do marido e tal. Isso acontece ainda bastante, mas eu gosto da gente não padronizar essas coisas, porque o que acontece? A gente
tem várias relações hoje que são homoafetivas, né? Então, nesse caso aí, a gente não teria esse padrão. A gente tem também esse tabu que fala sobre dinheiro, sobre a mulher e a relação com o dinheiro, que normalmente o homem quem cuida e tal. Existem alguns dados históricos, inclusive, né? Se a gente for olhar o Código Civil do Brasil, até 1962, a mulher ela não podia ter conta em banco, ela não podia trabalhar sem autorização do marido. Então, isso acaba refletindo um pouco sobre a questão financeira, mas é importante também a gente analisar um recorte. Por quê? Quando a gente olha para o recorte racial, a gente não consegue trazer esse parâmetro de que a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido. Né? Então, a mulher negra sempre trabalhou, né? A gente vem de um sistema de escravidão. Então, eu acho que um ponto importante quando a gente fala sobre dinheiro, em relação com dinheiro, é que não existe um padrão, né? Existe sim um normativo, mas não necessariamente é um padrão. Então, eu gosto bastante de considerar todas as intersecções e todas as particularidades. É verdade. Aqui no Nordeste, aqui no estado do Ceará, é muito forte essa questão com relação eu falei do marido, porque aqui é muito forte essa questão do olhar disso, né? Da mulher ainda não ter acesso em determinados locais, né? Às vezes até é limitado, né? Esse acesso. Infelizmente, a gente queria que não fosse assim, né? Mas em questões de casais em homem e mulher, que eu estou falando nesse caso, infelizmente a realidade aqui no estado do Ceará ainda tem isso, não existe isso, o que a gente lamenta bastante. Para além dessas discussões, assim, falar sobre que dinheiro não traz felicidade também é algo que a gente bateu na cabeça há muito tempo e meio que até hoje, né? A gente fala assim, poxa, dinheiro não traz felicidade, como se a gente tivesse assim, poxa, mas se eu tivesse, né, o meu boleto pago, se eu tiver um dinheiro a mais reservado para o meu passeio com a minha família, isso não é felicidade também? É que se pensar, né? Com certeza, com certeza. E já tem estudos, inclusive, que mostram que a falta de dinheiro, ela causa falta de foco, falta de concentração no trabalho, ansiedade, insônia. Então, quando a gente olha para a ponta do iceberg, a gente vê o quê? Boletos não pagos, dívidas, juros. Só que embaixo disso, né? Abaixo ali, a gente está vendo a ponta do iceberg, e na parte de baixo, a gente tem todas essas questões emocionais que, se a gente for investigar, elas são causadas aí pela falta de grana, muitas vezes. Então, eu acho que normalmente, acho que quem inventou essa frase de que dinheiro não traz felicidade, deveria estar com muito dinheiro na conta. Com toda certeza, para não ter que dividir, né? E aí mostra mais uma problemática que é esse abismo social que a gente tem, né? Da desigualdade. Sim. De tentar colocar na cabeça de quem não tem que o dinheiro é maléfico, né? Como você falou, das vilãs, né? Que não tenha não, porque você vai ser ruim, né? E até a gente acabar tendo medo, né? Se, poxa, estou ganhando dinheiro, poxa, né? Opa, né? E aí tá alguma coisa errada, pela nossa história, né? Pela nossa vivência. E nesse olhar de educação financeira, né? A gente conversar com os filhos de uma geração que não teve isso, né? A gente não teve essa conversa com os nossos pais, né? Não teve uma conversa, a própria informação do entorno, a gente não teve essa informação, né? A gente tem hoje muito mais fácil. A turma do offline, no caso, meu caso aqui, né? Que a gente teve a infância offline, a adolescência offline, e agora tem essa possibilidade, né? Como é que a gente consegue conversar com os nossos filhos, passar adiante essa educação financeira, que é sim importante? Sim, eu também tive uma infância no offline, né? Então, na década de 80, eu nasci em 85. Então, a gente realmente não teve o acesso à informação. Hoje em dia, tem muita informação disponível, mas ainda assim é importante conversar dentro de casa, né? Eu acredito que a gente já falou mais de uma vez sobre isso, de na volta a gente compra. Hoje a gente visualiza, tem até um estudo feito pelo Nubank, que foi até especialista desse estudo e tal, que ele fala sobre desmotivação financeira e ele traz essa questão, né, sobre a volta, na volta a gente compra. E o quanto de pessoas adultas hoje têm vontade, de alguma forma, suprir uma coisa que ela não conseguiu ter na infância.
Então, eu acredito que a transparência é um ponto importante. E se na volta a gente compra, ele é de verdade? Se ele não é de verdade, não fala que não, que a gente não tem condição de comprar agora e tal, não dá para comprar agora, para não ser alimentado esse sentimento de escassez, sabe? Porque hoje eu já atendi várias pessoas que acabam comprando coisas em excesso para as crianças, porque sempre se colocam no lugar de, eu não pude ter, então eu vou dar de tudo para o meu filho. Não significa que não é para dar, mas é entender de onde vem essa vontade. Você está querendo suprir algo que você não teve, refletindo para a criança. Então, a transparência falar sobre o valor das coisas, né? Então, hoje em dia, as crianças mal têm acesso. A gente não tem tanto dinheiro, né? O dinheiro virou um negócio de plástico, um QR Code, então a gente não tem acesso ao dinheiro. Então, assim, quando a criança está começando a entender, começa a pedir as coisas e ela já sabe, está se alfabetizando, sabe contar, está começando a contar, eu falo assim, pega carocinho de feijão, sabe? E fala, olha, você quer essa caneta aqui? A gente vai precisar de 10 carocinhos de feijão para comprar essa caneta. Já essa boneca, conta até 100 carocinhos de feijão para a criança começar a entender sobre quantidade também, né? Porque é muito comum falar, minha mãe passa cartão, né? Passo no cartão, passar no Pix, tá? Mas o que precisa ser feito? Outra coisa também, hoje, né, no trabalho, então, às vezes, pai e mãe trabalham bastante e tal, então, como é que fala para a criança? Fala, olha, esse tempo que eu estou trabalhando, esse é o tempo que eu utilizo para poder comprar as coisas para gente, e para comprar essa televisão que você está assistindo o seu desenho, para você comprar esse caderno, para comprar essa boneca. Então, dizer sobre o dinheiro, ele vem dos trabalhos, sabe? Então, acho que essas são uma das formas e sonhar junto. Então, eu gosto muito de quadro dos sonhos, de fazer desenhos. Então, assim, vamos desenhar o que você quer, vamos desenhar a viagem em família. Então, a gente vai viajar daqui 10 meses. Vamos desenhar o que a gente vai fazer nessa viagem, vamos desenhar a praia que a gente vai, vamos desenhar o parque de diversões que a gente vai. E aí, e mostrando para a criança, do tipo, olha, isso que a gente vai comprar agora, a gente vai deixar de fazer brincadeira aqui na viagem. Não quer essa troca? Então, acho que tem várias formas leves de falar sobre dinheiro com crianças dentro de casa. Ô Mila, que bom te ouvir e trazer esse relato, né, de que tem realmente isso, né? A gente que foi criança que não teve, por determinados motivos, acesso a determinadas coisas que a gente queria, né? Ou um sapato novo, ou uma roupa, um brinquedo, enfim. Desde um chocolate simples até uma roupa, um fardamento, o que seja. A gente hoje, né, tendo a possibilidade, acaba gastando de forma exacerbada, né? Acaba querendo passar, não querer que eles sintam o que a gente sentiu e acaba dosando um pouco mais a medida, né? Aumentando um pouco mais essa medida e tem que ter cautela, né? Dinheiro é bom, né? Com cautela é melhor ainda, né? Com certeza. O dinheiro não leva desaforo, por acaso, sabe? Então, é muito importante cuidar dele bem e a gente entender que o dinheiro vai acompanhar a gente até o fim do dia, né? Então, até para comer, a gente vai precisar de dinheiro para se enterrar. Eu acho que é bem importante a gente tratar ele como um amigo, sabe? Tipo, porque se a gente for tangibilizar e trazer o dinheiro, eu falo que o dinheiro é a nossa energia do trabalho materializada. A gente não consegue materializar a energia do nosso trabalho, o tempo, o esforço e dedicação que a gente dá para o nosso trabalho. Então, se a gente olha para o dinheiro e pensa como a energia, esforço dedicado para trabalhar e tal, fica muito mais fácil a gente olhar e falar, poxa, deixa eu cuidar disso daqui bem, porque, na verdade, é a energia do meu tempo. Então, eu acredito muito em olhar para o dinheiro dessa forma, como energia do nosso trabalho materializado. Tá joia, Mila. Muito obrigada pela conversa, muito bom poder te ouvir e a gente poder até entender juntos, né, que é bom sempre a gente ter esse equilíbrio. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela participação também. Obrigada, até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a Associação Brasileira de Resorts e o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas realizaram um encontro aqui em Fortaleza com o líder do governo federal na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. O evento teve como objetivo fortalecer o apoio às pautas do setor de eventos e turismo. Juntos, eventos e turismo possuem grande relevância na atividade produtiva do Ceará. São propulsores do setor de serviços, que, segundo o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado, reflete mais de 70% da nossa economia. O cenário evidencia a necessidade de atenção às reivindicações levantadas pela ABEOC, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, aqui do Ceará, ao deputado federal cearense José Guimarães. Nosso setor é a terceira economia que mais movimenta a economia brasileira, né? Então nós fazemos parte desse ecossistema e é muito importante a gente ter um cearense líder do governo na Câmara Federal e à disposição, disponível para levar as nossas dores, as nossas demandas para a mesa do governo federal. Então, por isso a importância desse evento, independente de qualquer lado político. Hoje, a nossa política, o nosso lado é o turismo de eventos no Ceará, no Brasil. E a gente contar com essa força é muito importante. O encontro que ocorreu neste hotel na Avenida Beira-Mar reuniu nomes nacionais dos setores, como o presidente do Conselho de Administração do Sindipate, o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, Murilo Pascoal, e a presidente da ABEOC Brasil, Enide Câmara. O evento ele é fundamental, porque nós estamos tratando do líder do governo, né? Uma pessoa importantíssima para a articulação das pautas de governo. A reforma tributária é uma pauta do momento e a gente precisava alinhar vários pontos, vários segmentos do setor de eventos e turismo que ficaram fora da reforma, então isso é um ponto importante desse café. Além do olhar cuidadoso para as questões tributárias, é demanda do setor de eventos e de turismo a malha aérea cearense. Um dos pedidos é para aumentar o número de companhias do setor, assunto que a partir de agora deve ganhar força em Brasília. O deputado José Guimarães, que foi homenageado por aqui pelo protagonismo na aprovação da lei do PES, que ajuda empresas que tiveram de paralisar as atividades durante a pandemia de Covid-19, enfatizou a centralidade da malha aérea na discussão dos setores de eventos e de turismo. É uma questão central para o setor de turismo e de eventos. Se nós não tratarmos disso nacionalmente, o Brasil deixa de potencializar um dos principais vetores da economia, que é o turismo. Portanto, é uma questão, a questão da reforma tributária, a regulamentação também do setor de eventos, uma melhor definição pelo papel estratégico que tem esse setor na questão do retomar do crescimento da economia brasileira. Penso que foi um momento forte, importante, não só do reconhecimento do nosso trabalho na Câmara, como líder do governo, mas, sobretudo, na perspectiva de futuro. Ajudar o turismo a crescer. E eu disse aqui na minha fala que eu terminei por me inserir em duas áreas de políticas públicas que são fundamentais. A área da cultura e a área do turismo, porque são duas áreas que sofreram muito com a pandemia, retomaram suas atividades, nós precisamos fortalecer cada vez mais esses setores centrais no processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. A questão aérea é tratada como prioridade para as agências. A gente sente hoje essa deficiência, nós temos apenas 3 companhias aéreas e a malha aérea do Ceará está hoje restrita, está dificultada com valores, com horários, e a gente teve a disponibilidade do deputado de encampar essa nossa campanha. Por isso, mais uma vez, a importância desse evento de estarmos o trade todo reunido, levando as demandas para o governo federal. Na avaliação do Poder Público Estadual, que prestigiou o encontro, esse é um segmento desafiador, mas esforços estão sendo feitos para melhorar essa realidade.
Aqui no aeroporto de Fortaleza, a gente teve realmente o lançamento do voo Fortaleza-Orlando, com uma presença e uma frequência muito grande para ser realmente um voo de inauguração, o primeiro voo. Então, sempre é essa busca. E aí é nas suas mais diversas formas. Então, a gente já pode conquistar a TAP, nós tínhamos 7, fomos para 9. A Air France, aproveitando agora as Olimpíadas, a presença do CAIX nas Olimpíadas, saímos de 3 para 5 voos, direto para Paris. Então, é esse incremento e esse trabalho. É um trabalho que, de fato, é um trabalho diário, desafiador, mas é realmente uma política das prioridades, não só da Secretaria, mas do governador Eumano de Freitas. E em julho vai ter circo para a garotada e a família do interior do Ceará. É o Festival Internacional de Circo do Ceará, evento que nesta edição comemorativa de 10 anos vai contar com 2 circuitos. O primeiro nas férias do meio do ano agora e o segundo entre outubro e novembro. Os detalhes da programação agora com Giza Diógenes, diretora do Festival Internacional de Circo do Ceará. Confira. Giza, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Tem programação agora em julho, né? Férias escolares pedem programação para a meninada e a gente também de adulto cai junto nessa brincadeira, né? É sim. A gente está chegando aí, né, nas férias com a programação do 10º Festival Internacional de Circo do Ceará, que esse ano está numa programação comemorativa de seus 10 anos, né? São 10 anos de realizações ininterruptas. E a gente teve como um ponto assim de partida que a gente iria passar pelas 10 cidades por onde o festival já circulou ao longo desses 10 anos. Então, a gente tem aí cidades como Jaguaribe, Quixeré, Canoa Quebrada, né, que faz parte de Aracati, Aquiraz, Jijoca de Jericoacoara, que estas cidades são as que vão compor agora o Circuito 1, o Circuito das Férias. E depois, em novembro, a gente vai fazer o circuito tradicional, que é o que a gente tem feito com mais assiduidade, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral. Vai ser uma edição histórica, comemorativa de 10 anos, com muita programação, são mais de 100 atividades de espetáculos, números, performances, atividades artísticas, além de um programa de formação, que é o Luz no Picadeiro, com oficinas, residências, encontros, seminário, lançamento de livro, assim, uma programação bem ampla, envolvendo a linguagem como um todo, todas as suas possibilidades, né? Pois é, e aí nesse momento, falando dessa programação, né, queria que você falasse um pouquinho como é que ela foi pensada para reunir, né, tantos artistas legais, uma programação tão extensa. A gente abre sempre, em todas as edições, uma convocatória para receber propostas de artistas interessados em participar, né, da programação. E aí fica um mês aberto, online, e a gente recebe propostas do mundo inteiro, de todos os continentes. Da China, dos Estados Unidos, França, Rússia, de onde você imaginar tem gente propondo, além da grande maioria ser aqui do Brasil, né? Sudeste, Nordeste, o Ceará lidera no Nordeste na quantidade de propostas enviadas. Então, é muito trabalhoso. Esse ano a gente recebeu 646 propostas, selecionamos 68, né? Dessas 68 tem uma parte internacional, tem nacional e, claro, tem a presença aí forte dos nossos artistas cearenses. Desses 68, 28 vão compor a programação agora do Circuito de Julho, o Circuito 1 de férias, que se você desejar, nossos telespectadores aí, eu falo um pouquinho mais, me aprofundo nessa programação de julho, que vai passar agora por 5 cidades, que é a programação que eu acho que está interessando as famílias, as crianças aí no momento, porque é férias, né? Então, o que fazer nessas férias? Vai ter programação em várias cidades aí do nosso Ceará. Pois é, pois fique à vontade. A gente está ávido para saber, porque eu sei que tem gente que assiste para poder anotar na agenda aí a programação de férias. Às vezes você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino em casa, né? Pelo contrário, tem muita atração, né? Tem, é verdade. No ano passado, a gente fez a programação de Fortaleza em julho. E aí foi muito bom, né? Pegou esse período de férias, então o público de Fortaleza pôde acompanhar aqui e depois as outras cidades, todo mundo. Esse ano, o julho, vai ser o Circuito 1, que vai passar por essas 5 cidades. Então, a gente vai estrear em Jaguaribe, nos dias 6 e 7, é um final de semana, sábado e domingo. Lá vamos ter o circo a Companhia Tem Sim Senhor, de Juazeiro, a Trupe Motim de Teatro, que é de Quixeré,
o Palhaço Gambiarra de Pernambuco e o Circo do Asfalto de São Paulo no sábado. No domingo a gente vai ter aí a Palhaça Bombinha, que é do Rio de Janeiro, o Orlângelo de Itapipoca, o Cós Coletivo de Fortaleza, o Circo Muamba, que é aí do Paraense, um argentino, e o Consultinha, que é de circo tradicional, nossos palhaços que fazem a festa, faz a gente rir bastante, né? Aí no dia 9, que é uma terça-feira, a gente segue de Jaguaribe direto para Quixeré, que é a cidade pertinho, e lá a gente vai ter mais atrações, vai ter o Palhaço Gambiarra, o Chafurdo, que é da Dona Zefinha, o Circo do Asfalto também lá, e o pessoal da cidade, o Toinho e as Gigantescas Criaturas, né? Que é um trabalho lá de Quixeré que é muito legal também. De Quixeré, a gente tem uma pausa quando for no dia 20 de julho, que é um sábado, a gente está aqui em Aquiraz, que é pertinho de Fortaleza, e vamos ter também programações, vamos ter a banda, o grupo Catabum, que é de Aquiraz, o Palhaço Tutu, o Palhaço Esquecido, o Coletivo Fui Circo, o Christian Galego, que é da Colômbia, e a Companhia Los Trastorna, que é da Colômbia e Venezuela, isso aqui em Aquiraz, pertinho. Então, quem está em Fortaleza, quiser curtir uma programação de circo, Aquiraz é bem pertinho, né? Nos dias 26 e 27, já finalizando aí as férias, a gente vai para o Circo Escola Canoa Criança, lá em Canoa Quebrada, que é um distrito de Aracati. E a gente vai ter lá o Lucas Malabarista, do Maranhão, o Geosvaldo Iotiano, que é aqui de Fortaleza, a Mara Brasil e a Samara Brasil, que são de circos tradicionais aqui de Fortaleza, o grupo As 10 Graças de Palhaçaria, o Circo Escola Canoa Criança apresentando seus trabalhos também, o Christian Galego, da Colômbia, o do Desequilíbrio da Venezuela, a Joyce Lene, que é do Circo Cultural Limãozinho, a Dalgisa Nara e o Rafael Sudaca. Essa é a nossa programação de julho, mas esse circuito ele contempla 5 cidades, a gente esticou um pouquinho, vai até agosto, no dia 9 de agosto, retomando as aulas, uma programação lá no Circo Social Alquimista com o Grupo Laguz, que é aqui de Fortaleza, mas é formado por um cearense e uma argentina. Então, é uma programação assim também extensa, de circulação, passando por todas essas cidades, indo a circos escolas, onde já tem um trabalho de formação com crianças. E aí, o julho e agosto está completo aí. Quem quiser acompanhar a nossa programação, tiver disponibilidade para viajar, acompanhar o circo, que era o sonho de muita criança, a gente está nesse percurso aí. Pois é, falou numa coisa tão legal, né? Acompanhar o circo, né? É tão bom a gente poder acompanhar o circo mesmo, né? A gente está falando de redes sociais, a turma nas telas. Deixa essas telas de lado, né? Se for usar, pelo menos para tirar uma foto, ou fazer um registro rápido, mas curtir cada vez mais esses eventos, essas oportunidades, né? De vivências que são únicas. A gente não tem... Aquela vivência ali, ela é única e não tem igual. Pode ter parecido, né? Agora, igual, daquele jeito, não vai ter mais, né? Não tem. Essa é a característica única, marcante, positiva das artes da presença, né? Você tem que estar lá presente para ver, só vai vivenciar aquilo uma vez. O grupo pode se apresentar algumas vezes, mas nunca será igual, né? Nunca será igual. Então, realmente é algo para se apreciar, para ir levar as crianças, né? Para realmente sair desse mundo virtual para ver uma coisa real, uma coisa presente que você vai guardar na memória. Eu acho tão valioso guardar mais na memória do que no celular. Eu tenho muitas memórias que guardei e hoje tenho a possibilidade de guardar muito em celular, mas não é a mesma coisa. Aquilo que a gente guardou na memória é um HD que está salvo ali para sempre, né? E você, a qualquer momento, não precisa de nuvem nem nada, né? Você tira da memória e relembra novamente, né? Aquele cheiro, né? Aquele gosto, a pipoquinha quentinha, né? O cheiro de tudo, né? Do circo, das pessoas, enfim. Não tem energia, isso, né? né? A energia é tão a piada que você escutou e nunca mais esqueceu. Tem tudo isso. Até o rosto dolorido de tanto rir, né? É tão bom, né? A gente fica ali um tempo assim com as bochechas suspensas ali naquele momento, ou com os olhos assim vendo aquilo que é difícil para a gente, é inacreditável, né? Tantas coisas que tem números aéreos, altas performances, assim, que deixa a gente, mesmo a gente que está nessa há 10 anos fazendo, todos os anos eu ainda fico lá assim tensa, meu Deus, que perigo, olha. Então, imagina assim a criançada, né? Ainda desperta na gente, adultos, essa sensação. Eu acredito que neles também ainda desperte. E nesses 10 anos já isso, já está na 10ª edição, né? Isso.
Nesse tempo todo aí que vocês já estão de estrada, né, de evento, o que que vocês, como é que vocês contabilizam, enfim, essas emoções, né, o olhar dessas crianças, quais são as atrações que mais chamam a atenção, né, o que que tem de atração que a meninada, eu quero ver isso aqui. Eu acredito que o palhaço ainda é a nossa atração principal. Até quando a gente está formando a programação, a gente diz, tá faltando palhaço nessa noite, tem que botar palhaço nessa noite, porque é o palhaço que mexe com a meninada, que eles sobem ao palco e faz piada. Eu acho que o palhaço ainda é o grande ícone do circo. Claro que tem os números impactantes, os números incríveis, que a gente fica também assim, sem acreditar. Mas acredito que pela expressão das crianças, pela a procura depois do espetáculo, né, para fazer foto, para falar alguma coisa, eu acho que é mais pelo palhaço, pela oralidade, por se comunicar, por brincar com eles, né? Eu acredito que é o palhaço que deixa ali as grandes memórias, as grandes lembranças na criançada e até nos adultos também, né? Pois é, eu vou te pedir já, com esse gostinho de vontade de já começar, né? Mas tem data e horário, local. Eu queria que você desse um resuminho aí do que, a partir de quando vai iniciar e também como é que faz para poder ter acesso a toda essa programação maravilhosa. Ótimo, então vamos lá. Só falando de datas, Jaguaribe é no dia 6 e 7, é um sábado e domingo, na Praça Senador Fernandes Távora, que é a praça da Prefeitura, a partir das 19 horas. Quixeré é no dia 9, é uma terça-feira, às 19 horas, na Praça da Matriz. Em Aquiraz é no dia 20, também às 19 horas, na Praça da Cultura. Canoa Quebrada nos dias 26 e 27, é um sábado e domingo, encerrando as férias, às 19 horas, no Circo Escola Canoa Criança. Em Jijoca de Jericoacoara vai ser no dia 9, é uma sexta-feira, às 16 horas, porque é uma programação mais voltada para o público escolar, no Circo Social Alquimiste. E em novembro, no outro circuito, a gente volta aqui para conversar um pouco mais, mas vai ser de 1 a 16. E vai passar por Fortaleza, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca e Sobral. Tá, joia. A programação completa pelo site, é isso? Sim, no site, Festival do Circo Ceará, o site está lindo, completinho. Você vê a programação de forma resumida. Se você quer conhecer um pouco mais do artista, você clica lá e abre a página dele com a sinopse da apresentação, com o currículo daquele artista, quem ele é, qual o tempo que ele tem de história, né, de carreira. Então, o site está super bonitinho. E para quem quer uma programação ver de forma mais rápida, tem o Instagram também, @Festival do Circo Ceará, Festival Circo Ceará, que você acompanha hoje em dia, na palma da mão é o celular, né? Mas o site também está super lindo, foi feito com muito carinho, e lá a programação está bem mais completa, tem bem mais informação. E reforçando aqui, lembrando, aliás, que toda a programação do Festival do Circo, ela é acessível em Libras e audiodescrição. Então, a gente tem intérpretes de Libra e tem equipe de audiodescrição para fazer ali a tradução, né, a Libras para a pessoa surda e a audiodescrição para a pessoa cega, né? E no caso, para esse evento acontecer, tem toda a mobilização em parcerias, né? A gente precisa sempre relembrar, né, dessa união. Ninguém faz nada sozinho, né? É verdade, principalmente para eventos culturais, né, que não são eventos massivos, que cobram bilheteria, que tem ali umas atrações que atraem um público que está ali para pagar. Então, a gente trabalha com as artes da presença, artes cênicas, né, circo, teatro, dança, e a gente precisa muito dos apoios, né, e esta edição, este momento agora está acontecendo através da Lei Rouanet, né, a Lei de Incentivo à Cultura, a nossa Lei Rouanet, com patrocínio da Rede Itaú, o apoio da Tuboarte, e aqui no estado do Ceará, a nossa lei, né, na nossa lei estadual, que é o Mecenas, da Secretaria da Cultura, o governo do estado do Ceará, aqui com o apoio cultural da Enel, né, que é a nossa grande apoiadora dos festivais aqui no Ceará. Conta também aí com os apoios das prefeituras, por onde a gente está passando, alguns parceiros, né, o Circo Escola, que abre seus espaços para receber a gente. Mas esses são aí os nossos, a força, né? É o apoio que a gente precisa, o incentivo, o recurso para poder fazer essas programações livre, gratuita, acessível também, né? Nas questões de acessibilidade, Libras, de audiodescrição, tudo isso é possível porque a gente conta com esses
com esses parceiros importantes. E também a Funarte, claro, a Funarte que é vinculada ao Ministério da Cultura do Governo Federal, que a gente também foi contemplado com o edital e compõe aí os nossos parceiros. Tá, joia. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada a todos vocês. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. Recentemente, um empresário faleceu em São Paulo após se submeter a um peeling de fenol realizado por uma influencer sem a devida qualificação. Este episódio destaca a importância de entender os riscos associados a procedimentos estéticos complexos e a necessidade de escolher esses profissionais capacitados. Sobre esse assunto, eu conversei com Guilherme Holanda. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É importante saber o que é o peeling. O peeling, ele é um procedimento em que é aplicado uma substância na pele com o intuito de, na maioria das vezes, realizar uma descamação, que aí vem até do inglês to peel, e aí você faz essa descamação da pele. O peeling, ele pode ser classificado como um peeling superficial, médio, um peeling profundo, a depender a depender da substância utilizada e o quanto e a maneira como essa substância é manipulada e utilizada, a concentração, e aí o quanto essa substância aprofunda na pele vai diferenciar se é um peeling superficial, se é um peeling médio ou se é um peeling profundo. O peeling de fenol, ele normalmente é considerado um peeling profundo, então ele acomete as camadas profundas da pele. E aí, justamente por ser considerado um peeling químico profundo, existem essa possibilidade de ter alguns riscos inerentes a ele. E nesse caso dessa camada profunda, né? A gente viu algumas fotos de pessoas que já fizeram, né? Eu cheguei a ver também, e algo que cria uma casca, digamos, uma ferida muito grande no rosto, né? A pele fica exposta, quais são esses riscos? Olha, os riscos, ele varia a depender do peeling que é feito. Em relação ao peeling de fenol, existem riscos que são de leves a riscos graves. Os riscos leves, algum exemplo, por exemplo, seria ter uma infecção no local, uma infecção, digamos, superficial no local onde foi aplicado o peeling. Outro risco, digamos, como poderia considerar talvez moderado a grave, seria uma reativação de herpes no local ali que foi feito o procedimento, e riscos graves, como um exemplo, seriam complicações cardíacas relacionadas ao fenol. Porque o fenol é sabido que ele tem, existem alguns efeitos adversos da absorção sistêmica do fenol na cardíaca, existe toxicidade cardíaca do fenol, a depender, de novo, da concentração que ele é utilizado, da maneira como ele é utilizado. E aí, é por isso que existe esse cuidado maior ao fenol, muito mais do que em relação a todos os outros peelings. O principal é exatamente devido a esse risco de ter eventos cardíacos relacionados a ele. Doutor, como, por exemplo, uma arritmia cardíaca. Certo. E aí, nesse caso, para a pessoa que vai aplicar, né, profissional que está fazendo isso e a pessoa também, nem todo mundo pode fazer isso. Tem que ter alguns exames específicos antes dessa aplicação? Exato. O peeling de fenol, normalmente ele tem essa finalidade, ele é um peeling químico com a finalidade de realizar a descamação da pele, ele é um peeling profundo, normalmente ele é indicado em que situação? Na situação de um rejuvenescimento do rosto, pode ser utilizado em outros locais, mas normalmente ele é utilizado no intuito de um rejuvenescimento da pele do rosto. Normalmente ele está indicado em pessoas que têm um envelhecimento, um fotoenvelhecimento, ou um envelhecimento, rugas faciais já bem acentuadas, então normalmente não é indicado para casos leves, geralmente são pacientes já de uma certa idade normalmente, que têm rugas faciais ou um fotoenvelhecimento já de moderado a avançado, e em que é feito esse procedimento nesse paciente. Bem, pelo fato de ser um peeling profundo, pelo fato de ser disso que a gente já comentou, pelo fato de normalmente ser um paciente de uma certa idade, existem alguns exames que devem ser feitos
e aí são exames para ver a saúde do paciente em geral, para ver se é um paciente, se ele não está bem, se ele não tem nenhuma contraindicação, e principalmente do ponto de vista cardiológico, se o paciente não tem nenhum problema cardíaco que possa vir a gerar, a facilitar essa complicação do fenol. Porque vamos supor que o paciente já tem uma arritmia. Se você aplicar o peeling de fenol, muito provavelmente vai facilitar muito acontecer essa complicação grave do peeling de fenol. Então, se não é feito nenhum exame, não se sabe que o paciente está suscetível a essa complicação, e aí você acaba podendo acontecer o que aconteceu com esse caso recente. Todo o procedimento, né, invasivo desse ponto, né, a gente tem em mente que existe risco, né, realmente existe um risco. E a gente está disposta, enfim, a correr esse risco, mas de forma segura, né, de que a gente tem esse resguardo de profissionais capacitados que sabem do que estão fazendo, né? A gente vê hoje muito as redes sociais impulsionando pessoas que não têm capacidade, mas têm milhares, milhões de seguidores, e aí você acredita que aquela pessoa tem uma reputação, né? Que ela tem um conhecimento prévio. Na verdade, não acontece isso, infelizmente, em alguns casos, né? E com esses cursos livres, doutor, existe uma preocupação de vocês nesse sentido, de pessoas que estão capacitando outras sem aquela certificação, né? E a pessoa se achar capacitada, né, para fazer esse procedimento em outra, por um curso livre que fez? Sim, realmente isso existe. Esse caso não é um caso isolado. O que acontece hoje é muito comum profissionais que não têm esse treinamento, não têm essa capacitação adequada, porque, tomando exemplo dessa paciente, antes dessa complicação que ocorreu, se ela fosse questionada, ela diria, eu tenho um treinamento. E o que a gente viu é que, não, ela não tem um treinamento adequado. Um curso online para um procedimento dessa complexidade não é um treinamento adequado. Então, é muito comum você ver essa banalização em relação a esses procedimentos estéticos. Muitos profissionais que às vezes não têm formação adequada, dizem que são capacitados, que têm um treinamento, mas que na verdade não têm. Pode ser que é muito comum, muitos deles fez um treinamento online eu acho que foi o caso, não recordo agora, um treinamento de 4 horas de um procedimento invasivo, e aí você se diz capacitado ou treinado para esse procedimento? Não está. Realmente existe esse equívoco. Talvez um equívoco tanto de quem, do curso em si, como de que está sendo ensinado, como do profissional que realiza esse curso, que tem essa falsa ilusão de que existe, que tem esse treinamento, que tem essa capacitação, que na verdade não tem. E às vezes muito se fala assim, um barato que sai caro, né, doutor? Porque diz assim, pelo preço, eu vou fazer e tudo. Mas quando você vê um preço, né, de alguém que é capacitado, que tem um know-how, né, que tem um conhecimento, um respeito ético, sobretudo, sobre esse paciente, né, e coloca aquele preço que muitas vezes quem está por fora diz assim, poxa, mas está tão caro, tem toda essa bagagem, né, vamos combinar assim, né, não é um barato mesmo que sai caro, vai sair caro a vida da pessoa, né, é algo que a gente precisa pensar, né. Que são custos, por exemplo, vamos supor que num ambiente ideal, você fazer com um profissional, que você faz esse procedimento, por exemplo, em um centro cirúrgico, que envolve custos relacionados ao centro cirúrgico, que normalmente por conta dessa risco de complicações, muitas vezes ele é feito junto com um profissional, por exemplo, anestesista, e envolve o custo do anestesista, do profissional em si, o segmento desse paciente, enfim, são custos que muitas vezes eles tentam ser simplificados, muitas vezes pelo desconhecimento. Então, talvez, de novo, se fosse questionado essa mesma pessoa sobre o risco de complicações ou sobre essa necessidade, talvez ela dissesse, não, pelo que eu aprendi, não tem necessidade de monitorização ou de um ambiente adequado, é um procedimento simples, não é um procedimento complexo, não tem risco. É o desconhecimento. Certo, e aí nesse sentido, alertar, né? Que bom que a gente está aqui conversando para alertar para quem está assistindo, que tenha cuidado, você que está assistindo, tenha cuidado com esses procedimentos
baratos demais, né? De pessoas que estão aí, influenciadores, influenciadoras, que você veio do nada, apareceu como profissional. Tem que ter cuidado, né? Pesquisar, ver se a pessoa tem certificação, se ela tem registro, né? Não é demais, né? A gente cuidar da nossa saúde também, se resguardar disso, né? Sim, com certeza. E o mais importante é você saber buscar informações relacionadas a esse profissional que está sendo realizado. O que se tem visto ultimamente é número de seguidores no Instagram, você ter, ou na rede social, qualquer outra rede social, você ter número de seguidores, ou você fazer um bom marketing. Isso não é um documento, não é uma informação que que demonstra que esse profissional é capacitado ou treinado para realizar o procedimento que está sendo buscado. É importante saber que, no caso agora do peeling de fenol, que seja que você busque esse profissional ou outros procedimentos invasivos, né? Busque esse profissional se ele tem CRM, se ele tem registro de especialista para realizar esse procedimento. Isso vai dar uma maior segurança. E doutor, e lembrando, nem todo mundo pode fazer, né? Não é só você achar que eu tenho uma ruguinha aqui, eu vou fazer. Não é bem assim, né? Tem que ter todo um acompanhamento específico. Sim, tem um acompanhamento específico, você tem que saber, de novo, reconhecer, identificar, minimizar essa possibilidade dessas complicações e, caso ele ocorra, saber identificar e saber tratar essas complicações. Então, é importante. E você tem essa bagagem de conhecimento através de um treinamento que você faz, tanto teórico quanto prático, de anos, tanto dentro da graduação quanto da pós-graduação, na especialização, por exemplo, nesse caso, de dermatologia ou de cirurgia plástica. Doutor, só para a gente encerrar aqui mais ou menos, para entender quanto tempo de capacitação essa pessoa tem que ter, né? Quantos anos de estudo, de dedicação, né, de atualização essa pessoa tem que ter para estar apta a fazer esse procedimento? Em média, 10 anos. Se você levar o tempo de graduação com o tempo de pós-graduação, são, em média, 10 anos de formação. É isso, eu acho que aí fica o recado para quem está assistindo, né? Não troque 10 anos, né, que é o mínimo por algumas horas, né? Isso pode custar a sua própria vida, né? Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.